Fala galera da Malheiros TV, estamos de volta para o nosso encontro semanal e hoje o nosso giro pelo mundo vai dar um pulinho bem rápido na Alemanha, mas para falar de um assunto que na verdade é do mundo inteiro e que está o tempo todo em volta da gente. A gente vai falar hoje sobre a indústria cultural. Roda a vinheta! Bom, eu já vou começar falando que meu objetivo aqui não é explicar o que é cultura, né? Até porque, para isso, a gente ia precisar fazer um longa-metragem aqui. E mesmo assim não ia dar certo. Mas vale lembrar que as manifestações culturais retratam um povo através de suas artes, textos, pensamentos, hábitos, músicas, literatura e uma série de coisas que perpetuam as tradições e características que formam a identidade de um povo. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, isso aí só podia acontecer no Brasil? Então, é mais ou menos por aí. O texto de hoje vai falar sobre um conceito que surgiu nos anos 40. A ideia de que grandes instituições estavam se apropriando para criar e moldar a cultura de acordo com seus interesses. E assim, aumentar o seu poder de influência e lucro. Ou seja, uma forma de transformar a cultura num produto controlado por determinados grupos. Esse é o momento que você fala, sério, malheiros? Grupos controlando a cultura? Pô, mas isso não é um pouco de exagero, não? Isso é teoria da conspiração? Não é sobre essas teorias da conspiração que a gente quer falar, não. Deixa eu falar um pouquinho mais que você vai conseguir entender um pouco do contexto e talvez perceber que não é exagero. Os grandes filósofos que trouxeram o conceito foram Theodor Adorno e Max Horkheimer. Os dois faziam parte de um grupo de filósofos da chamada Escola de Frankfurt. Um grupo de base marxista, mas que trouxe uma análise muito mais abrangente do que somente a política, e que passou a ver como os outros pontos interferem na vida do indivíduo. Entre essas análises estava a da cultura. No livro A Dialética do Conhecimento foi escrito o capítulo A Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa, e ali foi apresentado o conceito pela primeira vez. Agora, esse livro foi lançado em 1944. Imagina o que era estar na Alemanha nos anos 40. Estamos falando do nazismo do país. E é óbvio que eles viam o governo nazista tentando forçar a barra e criar valores que exaltavam a superioridade ariana e tentando justificar as milhões de mortes da Segunda Guerra a partir da construção de um ideal de revanchismo e do culto cego ao líder. Um dos pontos de destaque desse período era a propaganda exagerada, que tentava manipular a visão de mundo das pessoas e conseguir, de alguma maneira, justificar o injustificável, o Holocausto. Estávamos no início da era dos grandes meios de comunicação e, com isso, a possibilidade de criar narrativas que influenciavam quase toda a população, praticamente ditando o que era certo e o que era errado na sociedade. Isso criou a possibilidade de novos produtos da moda, novos filmes em que os grandes produtores podem escolher quem eram os vilões, quem eram os mocinhos, os modos em que as pessoas podem se comportar ou não, os padrões de beleza. Ou seja, a gente está falando de veículos que traziam a possibilidade real de moldar a sociedade. Imagina o quanto o surgimento disso foi poderoso e quanto isso poderia influenciar o mundo. E vamos falar de mais alguns pontos e algumas características que eu espero que nos levem a alguma reflexão. O período logo depois da Segunda Guerra foi marcado por ser uma época de reconstrução na Europa e de amplo domínio americano no mundo ocidental. Isso sem falar que a gente estava no meio da Guerra Fria. Toda hora a gente via americanos criando histórias que colocavam os soviéticos e comunistas como os grandes arquitetos do mal e etc. E os soviéticos, é claro, fazendo a mesma coisa, principalmente nos países onde eles tinham mais influência. Claro, era também uma disputa ideológica. As propagandas negativas eram parte do momento. Tudo isso colaborava com a ideia de poder influenciar o caminho que a população toma em relação a determinados assuntos. Diante de um cenário como esse, a indústria cultural começa a colocar as suas características de forma mais clara, atendendo ao mercado e à lógica dominante. Primeiro, podemos falar da massificação e da padronização de tudo o que deu certo e tudo o que deu lucro. Existe uma ideia de aproveitar o máximo de uma tendência e produzir o máximo daquilo. Uma vez que um filme de tiro, explosão, por exemplo, deu certo, vários outros vão surgir. Uma vez que o sertanejo começou a crescer,
ou os produtores vão lá e correm para lançar outras duplas. Clipes e batidas de diferentes ritmos, mas com padrões muito parecidos. Procedimentos estéticos considerados super necessários para se chegar a um padrão de beleza. Um produto que viraliza e vários outros produtos que vão se criar em cima daquele primeiro produto. Agora, é importante deixar uma coisa bem clara. Tiveram muitas coisas boas que vieram dessa indústria. Muito desenvolvimento tecnológico e intelectual. A gente não está aqui para questionar isso. O ponto aqui é falar da massificação de modelos, que ao darem certo, acabam virando grande parte do que se produz, deixando menos espaço para projetos diferentes e mais complexos. Aliás, esse é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. A característica mais acentuada da indústria cultural é a busca por conteúdos de baixa complexidade. No geral, a ideia era colocar mensagens simples, letras simples, tramas simples, tudo que pudesse alcançar o maior número de pessoas possível. Se uma história ou propaganda fossem complexas, elas poderiam fazer sentido só para um determinado grupo e para outro não. E assim, elas diminuiriam o número de pessoas dispostas a comprar aquele produto ou a conhecer aquela história. Antes de você pensar que as coisas são somente assim, calma que no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre muitas mudanças e como a gente evoluiu bastante. Mas antes, eu preciso falar de uma terceira característica que também é muito importante. O amplo domínio das produções americanas e a ilusão de escolha. A ilusão de escolha é um conceito muito importante. Vamos tentar voltar aqui alguns anos, nada demais. Pensa em um mundo anterior aos smartphones, aos grandes aplicativos. Nós vivíamos com uma sensação de que a gente estava escolhendo os produtos culturais. Por exemplo, na hora de escolher a rádio que eu vou ouvir ou o filme que eu vou assistir no cinema, era muito comum que todas as nossas opções fossem americanas e só uma ou outra brasileira. A gente ia ao cinema, mas não assistia às produções dos países vizinhos ao Brasil, ou dos países asiáticos, ou africanos, ou muito mal alguns europeus. Ou seja, a gente tinha a ideia de tomar decisões sobre o que consumir, mas na verdade já tinham decidido pra gente. Pode escolher tudo o que você quiser, desde que seja dentro desses aqui que eu escolhi para você. E assim, a indústria cultural moldou a nossa cultura com uma influência gigante. Desde as músicas que a gente começou a aprender a tocar no violão, até a obrigação que a gente tem hoje de aprender inglês para poder trabalhar e crescer na vida. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Mas o mundo mudou bastante, principalmente depois do final da Guerra Fria. E principalmente com o aumento da tecnologia. Pensa no que o surgimento do YouTube, da Amazon Prime, do Netflix fez com o mundo. Permitiu que pessoas que não estão necessariamente com o apoio de um grande canal ou de um grande grupo editorial conseguissem também produzir seu conteúdo. A variedade de produtos e séries que a gente tem na Netflix, por exemplo, fez com que a gente começasse a conhecer histórias em espanhol, em francês, em alemão. A força da cultura sul-coreana no mundo está impressionante, usando a internet como meio de propagação. A Coreia do Sul levou o primeiro Oscar de melhor filme da história para um filme que não foi feito em inglês. Muita gente viu o Parasita e percebeu que tem uma estrutura narrativa totalmente diferente. Novas produções, novos diretores, novas cabeças pensando a cultura nos levam a novas reflexões. E aqui eu preciso falar do sucesso que a série Bridgerton está fazendo. E como muita gente comenta a surpresa ao ver uma elite rica, poderosa e negra. Essa série foi muito importante para mostrar como a gente pode fugir dos estereótipos que reforçam o racismo. E para mostrar também como a gente está acostumado a ver produções que mantêm o mesmo padrão, recriando sempre as mesmas ideias na cabeça das pessoas. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A Malheiro Subir voltou com força total esse ano para essa nova temporada. Então, por favor, me ajudem, divulguem para os seus amigos, divulguem para todo mundo, para a gente criar aqui uma comunidade e trocar ideia. Eu tô sempre ligado nos comentários, vi que muita gente falou que curtiu muito esse formato. Algumas pessoas vieram mandar mensagem falando que preferiam em pé também, mas que vão dar uma chance. Eu quero saber o que vocês estão achando. Mandem pra mim, comentem aqui que eu tô sempre tentando responder, tentando interagir com vocês. E é isso. Muitas surpresas. Tamo de volta.